Glória a Deus, aleluia. Poder tomar assento em nome de Jesus. Vira com o teu irmão que está do teu lado e fala assim: você faz parte. Você faz parte de 15 anos. Da ICRV. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Você faz parte dessa história, você faz parte desse ministério. Mas você vai falar assim: pastor, mas eu sei que aqui faz 2 dias, eu sei que aqui faz 2 meses, eu sei que aqui faz 2 anos, não importa, meu irmão. Deus escreveu uma história da ICRV e você faz parte dessa história. Amém? Glória a Deus. Enquanto vai estar aqui no telão, mas eu queria que você abrisse sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 4. Vamos escorrer algumas palavras aqui. Hoje é dia dos pais, mas eu trabalhei porque eu sou pai, e pai trabalha muito, trabalha bastante. E Deus me deu uma palavra para trazer para a nossa igreja. E o tema é o Pai segundo o coração de Deus. Só que eu vou falar pai aqui, mas engloba todo mundo: pai, mãe, filho, esposo, esposa. E você vai entender o porquê disso. Porque Deus me trouxe essa palavra. E ela falou muito forte no meu coração. Eu acredito que ela vai falar no coração de cada um de nós. Né? Acredito que já está aqui no telão. Por que eu pedi para você abrir sua Bíblia? Porque o que está escrito na sua Bíblia não é o que está escrito no telão. E o que está escrito no telão não é o que está escrito na tua Bíblia. Eu fiz isso de propósito. É para você poder confrontar as traduções. E quando a gente confronta as traduções, ela enriquece o nosso conhecimento. Eu queria que você saísse daqui, eu desejo que você saia daqui rico em conhecimento. Porque o conhecimento, ele desbrava fronteiras. Ele quebra paradigmas. E nós vamos quebrar paradigmas aqui essa noite, para a glória de Deus. Amém? E está escrito assim, aqui, na tradução do telão: pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com disciplina e os ensinamentos cristãos. Amém? Amém. Sua Bíblia está diferente, não está? Quem abriu a Bíblia aí? Quem tem uma tradução diferente aí, levanta a mão. Cadu, consegue ler algo para a gente poder ouvir o que está na tua tradução, por favor, meu amigo? Efésios capítulo 6, versículo 4, por favor. E vós, pais, não provoqueis ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina da administração do Senhor. Vós, servos, obedeceis. Não, amém, não. João 4 mesmo. Ele está acostumado com essa tradução, né? Aí acaba que essa tradução, se eu boto ela aqui no telão, a gente só passa o olho. Amém. Glória a Deus pela sua vida, dizendo assim: e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na administração do Senhor. Assim, a gente quer botar essa tradução aqui. Bota outra, por favor, senhor. A gente ia correr o olho, porque a gente está acostumado com ela, e a gente não ia internalizar, não ia entender o que está escrito. Essa aqui é na tradução de hoje. Na tradução de hoje eu gosto de estudar por aqui, pela tradução de hoje. Eu acho que enriquece demais. Não é, Pedro? Ó, Pedro já está aqui, ó. Orando. Não é não, Pedro? Glória a Deus, aleluia. E por que eu quero dizer com isso? Porque nós temos que ter um sacerdócio no lar. E esse sacerdócio é algo muito pessoal. Esse sacerdócio é algo direcionado por Deus na vida do homem. Mas eu não quero falar apenas do sacerdócio masculino do homem, porque ele tem que ter uma disjuntura, ele tem que ter uma companheira que esteja ali ao lado dele para compartilhar esse sacerdócio.
E aí é que entra a mulher. Porém, ele também tem um filho, porque se ele não tiver um filho, ele não pode ser pai. E como é que tem que ser esse filho? Tem que respeitar, tem que honrar, tem que ser dirigente ali na orientação do pai, da mãe. E qual é a função espiritual do sacerdote? Porque o sacerdote é aquele que está dentro da casa, aquele que começa, aquele sacerdote que começa dentro da casa, antes de estar aqui no púlpito, antes de ser ungido pastor, presbítero, o que for. Ele é o sacerdote do lar dele. Ele é o exemplo, ele é o esteio daquela família. E foi como o Marcos falou aqui, com muita propriedade, da alegria que ele teve, do júbilo que ele teve ao tomar um café com as filhas, ao almoçar com os filhos, a ter um dia maravilhoso em família. Isso é o chamado sacerdotal. E aqui, bota Jó para mim na semana, Jó capítulo 1, versículo 5. Porque a função espiritual do pai, do sacerdote, é ensinar. Porque aqui, no livro de Jó, no capítulo 1, do versículo 5, ele diz assim: quando terminava uma rodada de banquete, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos, para purificá-los. Jó sempre fazia isso, porque pensava que um dos seus filhos poderia ter pecado, ofendendo Deus em pensamento. E Jó tinha mais filhos que Onanias. Jó era um cara que não tinha televisão na época, não tinha Facebook. Jó. Mas aí ele fazia o quê? Por cada um dos seus filhos. E o que eu quero dizer com isso? Pai, mãe, que estão presentes aqui, que estão me vendo pela internet nesse momento. Você tem feito sacrifício pelo seu filho? Você tem feito sacrifício pela sua família? Você acorda de madrugada, dobra os seus joelhos e ora pelo seu filho, ora pela sua família? Você tem jejuado pelos seus filhos, pela sua família, pela sua parentela? Porque Abraão, o pai da fé, né? Todos conhecem Abraão como o pai da fé. Ele erguia altares ao Senhor, aonde quer que ele fosse. A gente vai ver isso em Gênesis, capítulo 12, versículo 7. Ali o Senhor apareceu a Abraão e disse: eu vou dar esta terra aos seus descendentes. Naquele lugar, Abraão construiu um altar a Deus, e o Senhor pôs ali o Senhor havia aparecido para ele. Por que Abraão fazia isso? Porque ele erguia altares, porque ele reverenciava o pai dele, porque ele exaltava o pai dele, porque ele obedecia o pai dele, porque ele era obediente. Ele não era obediente somente no Facebook, ele não era obediente somente no Instagram, não era só no segundo domingo de agosto que ele postava uma foto com o pai dele. Ele era obediente em todo o tempo. Em todo o tempo, Abraão era obediente. O pai também é aquele que é o provedor. E quando eu falo provedor, não é aquele que acorda às 5 da manhã e chega em casa às 10 da noite e não deixa faltar um arroz, não deixa faltar um pão, não deixa faltar uma roupa bonita, que a internet do telefone está sempre funcionando, que tem aquele telefone mais caro, mais bonito. Não, eu estou falando de sustentar materialmente não, mas sustentar com princípios, sustentar com caráter, sustentar com ensinamento cristão. Porque
Nós vamos ver lá em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, que diz assim a palavra do Senhor: porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. Eu posso estar aqui, trazer uma ministração maravilhosa, você sair daqui chorando e impactado pela palavra que eu ministrei aqui. Mas se eu chegar na minha casa e negligenciar a minha família, a minha esposa, a minha filha, de nada valeu eu ministrar aqui na frente. Você pode ter saído da sua casa cansado, exausto, exaurido, e ter vindo para um culto como esse dessa noite, um culto festivo, maravilhoso, onde a gente sente a unção de Deus pairando no ar. Mas se você nega os da sua própria parentela, maldito és. Porque você é pior do que o ímpio. E não sabe nada do que a gente aprendeu. Não sabe nada dos ensinamentos cristãos. E mesmo assim, ele adora a sua família lá. Hoje, a gente passou por vários lugares aí, a maioria estava lá. Todo mundo fazendo um churrasquinho, fazendo um almoço. E muitas vezes, aquelas pessoas nunca ouviram falar a palavra de Deus. E nós, que somos separados, ungidos, consagrados, deixamos a nossa família para trás. E queria trazer uma pergunta retórica, você não precisa me responder não, só para você meditar. Nós temos sido exemplo espiritual para a nossa família. Para uns 5 segundos aí, 5 segundos, para tudo agora, não pense em mais nada, só pensa nessa pergunta que eu vou te fazer. Você tem sido referência espiritual na sua família? Quando o seu filho olha para você, ele ora, pô, meu pai é aquele cara que ora por mim. Minha mãe é aquela mulher que ora por mim. Eu sei que eu tenho um conselho pastoral dentro da minha casa. Somos exemplos vivos da palavra de Deus. Pode pôr aqui, Provérbios 20, versículo 7. O nosso comportamento diário é a reflexão do nosso caráter cristão. Como são felizes os filhos de um pai honesto e direito. Porque muitas vezes a gente fala, mas na hora a gente dá uma rateada. Mas como assim, pastor André? Quem é casado sabe. Quem não é, sabe também. Porque é filho, mora dentro de casa. Quando a sua esposa te lembra mais de uma vez, pô, ó, o sifão da pia está pingando. Ó, a porta do armário também torta, tem que botar um parafuso lá. Aí ela lembra a primeira, ela lembra a segunda. Aí você vai e explica para ela, não, meu amor, eu tenho que comprar um sifão novo, eu tenho que comprar um silicone, eu tenho que comprar uma fita, eu tenho que trazer uma parafusadeira para parafusar aqui, estou esperando o momento mais propício para fazer isso. Aí ela te lembra a terceira vez, ela te lembra a quarta vez, ela te lembra a quinta vez. Aí você, com toda a unção, com toda a glória, com toda a temperança cristã, fala com ela no amor, no carinho, na cumplicidade, no afeto. É assim que é no seu lar? Ou você já dá aquele grito? Vamos! É isso que ele quer dizer aqui. É isso que ele quer dizer. Que quando verdadeiramente nós, no momento, que tem um momento que a gente está tranquilo, está calmo, aí você vai agir com prudência, você vai lembrar dos frutos do Espírito. Olha que maravilhoso. Fecha
fala, não, minha linda, mulher que Deus escolheu para a minha vida, não vai ser nesse momento, mas eu vou fazer. Você é maravilhosa. Não, meu amor, eu estou te lembrando porque você é o homem da minha vida. Eu tenho que te lembrar porque eu sou a disjuntora sua. A gente caminha juntos, somos uma só carne. É assim que funciona. Não é? Ou não é assim? Porque os nossos filhos estão vendo isso. Vou trazer para vocês aqui, só para vocês poderem entender. Essa semana, uma amiga minha de trabalho, uma colega minha de trabalho, eles passaram por um problema lá de casal, um tempo atrás. A gente ajudou eles, né? Eles professam outra religião, mas o Deus que eu sirvo, ele não vê religião. Ele vê o ser humano, ele vê a pessoa que está ali na frente, que está sofrendo, está precisando de ajuda, está precisando de auxílio. E a gente, debaixo da autoridade de Deus, consegue fazer isso. Aí ela falou que essa semana foi aniversário da filha dela. E a filha dela é igual a Esther, sabe guardar segredo. Aí tem que assoprar a vela, fazer um pedido. Aí ela falou, mãe, mas minha avó falou que eu posso soprar a vela, fazer um pedido e eu posso contar que vai acontecer do mesmo jeito. Aí ela falou, vai, conta, filho. Aí ela, eu pedi que na minha casa nunca mais tivesse briga. Aí ela falou assim, amigo, naquela hora meu coração rasgou de alto a baixo. A lágrima rolou no meu olho. E eu falei para ela assim, nunca mais vai ter briga aqui, filho. Porque as crianças observam o que a gente faz. José, pai de Jesus, ele era um exemplo de obediência. Porque nós temos que ser obedientes. Porque a obediência faz parte do processo. Nós temos que ser obedientes ao nosso Pai Celestial, nós temos que ser obedientes ao nosso Pai terreno. Põe para mim, Senhor, Mateus 12, Mateus 1, 24, por favor. Porque quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Se você não sabe esse contexto aqui, a maioria daqui sabe, mas se você está me vendo pela internet não sabe esse contexto aqui, nesse dia aqui, José mais cedo tinha descoberto que Maria estava grávida. Ele tinha descoberto que Maria estava grávida, porém, Maria não estava grávida. Ela foi tomada pelo Espírito Santo para gerar Jesus. E ele, para não envergonhar Maria, na calada da noite, ele ia sair. Nessa que ele ia sair, o anjo apareceu para ele, explicou para ele tudo o que ia acontecer. Aí ele foi e fez conforme o anjo ordenou a ele. Casou com a mulher, casou com Maria. Obediência. A obediência, ela é um dos pilares. Encorajador. O sacerdote é aquele que dá segurança emocional, dá apoio e direção. O sacerdote é aquele que encoraja a todos dentro da casa. Como é que a gente faz isso? Vou fazer outra pergunta retórica que você não precisa me responder. Quantas vezes por semana você pergunta para sua esposa se ela está precisando de oração? Se ela está precisando, se você está precisando conversar com ela, se ela está precisando de ajuda em algum momento de oração? Quantas vezes você pergunta, esposa, para o seu filho se ele precisa de oração? Se ele precisa de alguma coisa no âmbito espiritual? Quantas vezes a família se reúne para ler a Bíblia junto? Quantas vezes vocês fizeram isso essa semana? Quantas vezes vocês tiraram um dia da semana para fazer um culto no lar? Um culto
Um lê um versículo, o outro lê um corinho, o outro fala alguma coisa da Bíblia, ministra uma palavra, vocês oram juntos. Simples assim. Quantas vezes nós fizemos isso essa semana? Sabe por quê? A gente tem medo quando o pastor fala aqui de culto no lar, porque a gente não tem o hábito de orar com a nossa família. Sabe por que a gente tem medo quando o pastor fala de culto no lar? Porque a gente não lê a Bíblia com a nossa família. Sabe por que a gente tem medo quando o pastor fala de célula? Porque a gente não faz da nossa casa uma célula. A gente não transforma a nossa casa num lar. A gente não transforma a nossa parentela numa família. A gente não, nós deixamos a nossa casa totalmente vulnerável para o inimigo adentrar. Por quê? A gente acha que orar é só na igreja. A gente acha que jejuar é só na igreja. A gente acha que aprender é só na igreja. Aí sabe o que acontece? Acontece uma enfermidade no teu lar, você liga para o pastor. Acontece um problema na tua família, você liga para o presbítero. Mas você verdadeiramente tem esse poder, tem essa autoridade no mundo espiritual. E já querendo caminhar para o final, que como eu falei, a palavra é uma palavra rápida, concisa, mas reflexiva. A gente tem se comprometido com a nossa família em oração, em amor, em carinho, em cuidado. Agora eu vou querer que você se coloque de pé, porque nós vamos fazer uma oração, porque eu vou te fazer uma pergunta. Aleluia. E ao fazer essa pergunta, eu vou deixar o Espírito Santo de Deus ministrar sobre a sua vida, enquanto eu fizer essa pergunta. Se a sua família dependesse apenas da sua vida espiritual, eles estariam fortalecidos ou enfraquecidos na fé. Se a sua família dependesse exclusivamente da sua vida espiritual, eles estariam fortalecidos ou enfraquecidos na fé. Abaixe sua cabeça. Deixa o Espírito Santo falar com você nessa noite. Uma das primeiras coisas que o pastor Harrison falou quando eu entrei na Resgatando Vidas, eu lembro disso muito bem. Ele falou assim: se você dependesse das suas palavras para sobreviver, você estaria alimentado, ou você comeria comida boa, ou você seria envenenado? Aí eu te fiz essa pergunta essa noite. Se a sua família dependesse apenas da sua fé, da sua comunhão com Deus, do seu momento com Cristo, como estaria a sua família hoje? Alicerçada, firme, ou debilitada, frágil, fraca? Então, baseado nisso, ainda com a cabeça baixa, como estamos, eu vou estar orando pela sua, pela nossa vida. Grandioso e poderoso Deus, estamos aqui uma vez mais, Senhor, perante a face da Tua glória, meu Deus e meu Pai. Obrigado, Pai. Essa é a palavra que Tu ministraste no meu coração, meu Deus. E eu creio verdadeiramente que essa palavra, ela tem um poder para transformar circunstâncias. Para transformar circunstâncias. Pai, que Tu possa tomar
restabelecer, restaurar altares aqui nesta noite. Altares que foram quebrados, Senhor. Altares que foram despedaçados, Senhor. Altares que foram rachados, Senhor, ao decorrer da nossa caminhada cristã. Senhor, queremos te pedir perdão, Senhor, se na correria do dia a dia, Pai, esquecemos de orar com as nossas esposas, esquecemos de orar com os nossos maridos. Queremos te pedir, Senhor, perdão, Senhor, se deixamos de orar com os nossos filhos e pelos nossos filhos. Queremos te pedir perdão, Senhor, se verdadeiramente em espírito, em verdade, Senhor, não paramos um momento, Senhor, para fazer uma leitura bíblica com a nossa família, Pai. Queremos te pedir perdão nesse momento, Pai. Se porventura, Senhor, não paramos um momento do nosso dia, Senhor, ao amanhecer, Senhor, ao findar da noite, Senhor, Senhor, antes de nos recolhermos para dormirmos, Senhor, damos as mãos e oramos, Senhor, colocando as petições uns dos outros, Senhor, perante a tua face. Queremos te pedir perdão por isso, Senhor. Senhor, porque a nossa vida corrida, Senhor, muitas vezes nos afasta não somente de ti, Senhor, nos afasta de nós também, como família. Nos afastas como pai, nos afasta como filho, nos afasta como marido. Muitas vezes, Senhor, estamos na mesma casa, Senhor, mas somos estranhos uns dos outros. Eu quero te pedir perdão nesse momento, Senhor, se temos feito isso, Senhor, na nossa casa, Pai. Queremos te pedir, Espírito Santo de Deus, que transforme a nossa casa num lar, Pai. Que transforme a nossa família, Pai. Que a partir de hoje, Pai, que a partir de agora, Pai, o teu Espírito Santo, que é o Consolador, que é o Mediador, possa trazer à nossa memória, em todo o tempo, esse compromisso com a nossa família, esse compromisso com a nossa esposa, esse compromisso com o nosso marido, esse compromisso com os nossos filhos, esse compromisso com os nossos pais, que verdadeiramente, Senhor, possamos alicerçar, Senhor, os nossos muros, que possamos, Senhor, aumentar as nossas raízes, Pai, ao ponto, Senhor, de gerarmos frutos excelentes para a tua glória. É isso que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.